A descarga é a mesma coisa, tá? A descarga, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a chave. Vocês lembram do início? Da chave. Ó, a chave S vai estar na posição B, tá? Quando a chave está na posição B, ó, esse terminal aqui do capacitor, do resistor, ele é conectado diretamente aqui, ó. Aqui, conectado aqui, ó, tá? Ó. Então, é como se vocês pegassem o resistor, ó, conectassem ele diretamente, ó, ao outro extremo do capacitor. Então, o resistor vai passar a estar em paralelo com o capacitor, tá? Então, é o mesmo que ocorre quando vocês ligam o celular de vocês, que poderia ser o resistor. Aí, quando vocês tiram do carregador, o celular fica em paralelo com a bateria, que no caso é o capacitor, tá? Aí ele começa a consumir a carga que foi acumulada no capacitor. Então, o capacitor começa a se descarregar sobre ele nesse circuito aqui, tá? Ó, então, não tem mais fonte, tá? E o circuito vai ser simplesmente o quê? A equação vai ser simplesmente o Q sobre C, que é a tensão no capacitor, mais ó, R dQ dt, que é a tensão no resistor. E esse termo desaparece, tá? Então, é a mesma integração, tá? Eu não vou fazer de novo. Ó, aqui, ó. Ó, falou da constante de tempo, né? Eu já falei para vocês, ó, tal é RC, tá? E agora a descarga, tá? A descarga, ó. Então, só faz a fonte zero, tá? É a mesma equação, e resolve novamente, tá? Naquele mesmo processo que eu já fiz, e esse é mais fácil ainda, que tem uma variável a menos, né? Um termo a menos. Aí, ó, a carga vai dar simplesmente, ó, essa expressão. Ele vai dar, ó, então ele vai dar Q0, né? E menos T sobre RC, tá? Esse Q0 aqui também está faltando, tem um erro no livro aqui, tá? Está faltando um zero aqui, tem um zero aqui, tá? É Q0, tá? Q0 seria C vezes zero, tá? Agora, esse V0 tem que tomar cuidado, é a carga inicial que o capacitor tinha quando começou a descarregar, tá? Que não é necessariamente a carga máxima, tá? Então, por exemplo, se você deixar um tempo muito grande de carga, o Q0 seria o Czão, Ezão. Seria a carga máxima que a fonte pode ceder. Mas se você, por exemplo, deixar só um tempo, por exemplo, 4 milissegundos, esse tempo aqui, e depois você já acionar a chave para a posição B, ele vai começar a descarregar a partir daqui, ó, desse ponto. Ele vai começar a vir para cá. Tá? Aí, nesse caso, a tensão máxima que ele atinge não é, por exemplo, 10, tá? Seria esse valor aqui correspondente, que seria 9 e pouco, tá? Então, seria o V0 dele, seria 9 e pouco, tá? E o Q0 dele não seria o C vezes S, não seria o máximo, né? Seria um valor abaixo do máximo, tá? Então, se vocês começassem, por exemplo, aqui também, ó, justamente no tal, se vocês começassem a descarregar ele aqui, no tal, ó, ele já começaria a perder carga a partir daqui, tá? Então, o V0 que ele acumulou seria, no caso aqui, 6, ó, seria esse valor 6, tá? Então, quando ele começa a descarregar, depende do momento em que você aciona no circuito alguma coisa que faz com que o capacitor possa ceder carga, tá? Então, pode ser em qualquer momento, tá? Agora, se for um momento muito grande depois, várias constantes de tempo depois, aí ele teria atingido a carga plena, tá? Seria 10 vezes o valor do capacitor, tá? Então, daria carga máxima. Agora, se ele foi acionado a descarga em qualquer instante, ele pode ter qualquer fração, tá? Pode ter, por exemplo, 60%, pode ter 80%, 90%, tá? Então esse Q0 aqui, vocês devem... Vocês devem ter uma cuidado, ó. Aqui tá errado, como já disse, está faltando zero embaixo, tá? Q0 é CV0, tá? Então, é a carga inicial do capacitor quando começou a descarga, tá? Então, o tempo igual a zero, nas equações diferenciais, quando você começa um processo, o t igual a zero é sempre o início do processo. Então, mesmo que ele tivesse carregado com a chave em A, o processo A, quando você gira a chave para B, você esquece o A, tá? Então, passa a ser t igual a zero da descarga, o momento em que você acionou a chave
para a posição inferior, para a posição V. Tá? Então, T igual a 0 da descarga é o momento em que ele tinha a carga Q0, tá? Seria CV0. E V0 é a tensão que ele tinha conseguido acumular, tá? Que pode ser igual, tá? Mas, em geral, dependendo do tempo, pode ser menor do que a da fonte, tá? Então, esse V0 é menor ou igual ao Ezão, tá? Então, tem essa distinção. A corrente, nesse caso, vai ser negativa, isso é coisa importante. Significa que o capacitor se carrega com a corrente no sentido, tá? Mas quando você força ele a descarregar, ele descarrega no sentido contrário, tá? Então, a corrente se estava carregando para a direita, quando ele descarrega para a esquerda, tá? Então, tá? E descarrega rapidamente, ó, com esse termo exponencial, tá? Então, a equação é a mesma dessa aqui, só que é invertido, tá? Aqui a carga, a corrente é positiva e vai caindo, tá? Na descarga, você multiplica isso aqui por menos 1, tá? Então, esse termo aqui vinha parar aqui embaixo. Ó. A descarga faria mais ou menos assim. Ó. Aqui, a descarga faria o simétrico disso. Eu faria assim, tá? Você começa, em vez de, por exemplo, aqui menos 5, ou mais 5, você começaria em menos 5, tá? E aí vai caindo, né, pelo negativo ó, até chegar ao zero, tá? Então, essa... Tá? Então, vocês podem, se quiser, traçar também esse gráficozinho da descarga. Aqui o livro faz a demonstração daquela mesma que eu fiz, só que por outro processo. Em vez dele fazer a integração direta, como eu fiz, ele só substitui, tá? Então, ele substitui para você mostrar que tem que ser dessa forma. Tem uma constante, que é a solução particular, e tem uma outra constante vezes a exponencial, tá? Substituindo e calculando o lado esquerdo, aí você mostra que o lado direito, para ser igual ao lado direito, QP tem que ser igual a CE, tá? E esse K ó, tem que ser igual a menos CE. Tá? Então, é equivalente ao que eu fiz. Tá? Então, essa é a mesma coisa. Ali, esse testezinho 5 aqui, ó, é para vocês verem, assim, avaliar imediatamente como esses parâmetros dos capacitores dão a ideia de qual o poder de carga deles. Ó. Então, diz aqui, ó, colocar os conjuntos em ordem decrescente, né? De acordo com a corrente inicial, chave na posição A, e o tempo necessário para que a corrente diminua para a metade. Tá? Chave na posição... aliás, não. O valor inicial. Tá? Aqui para metade, a gente não tem como calcular. Tá? Então, a gente usa mais ou menos o valor do próprio tal, que vai ser proporcional. Tá? Então, aqui, ó, em ordem decrescente, ó, de acordo com a corrente inicial. Tá? Então, como é que a gente pode calcular a corrente inicial, sem saber nada? Tá? É só usar a informação de que no início o capacitor é um curto-circuito. Tá? Então, a corrente inicial é calculada simplesmente dividindo a tensão pelo resistor. Então, aqui vai ser ó, 12 volts dividido por 2 ohms. Então, vai ser ó, 6 amperes. Esse 1. Tá? O 2 ó, vai ser 12 volts dividido por 3 ohms. 4 amperes. Então, esse aqui é 6, 4. O 3 ó, vai ser 10 volts por 10 ohms. Vai ser 1 ampere. Então, a gente já tem 6, 4, 1. Tá? E o último ó, vai ser 10 volts por 5 amperes. Então, vai ser 2. Tá? 2 amperes. Então, a ordem é decrescente, né? Como é que ficou aqui? O maior é 1, né? 6, né? Depois o outro ficou o 2, né? 4, né? 12 por 3 dá 4. Ó. Então, esse primeiro é o 1, que é o 6. Segundo é o 2, que é 4, né? Depois sobrou o quê? Depois tem o 4, que é 10, 2, né? E finalmente o último é o 3, tá? Então ficou 1, 2, 4, 3, tá? Essa é a ordem decrescente, tá? Por correntes inicial, tá? Agora ele quer saber o tempo para que a corrente diminua para a metade. Ó. O tempo a gente não sabe, tá? Para a metade, mas a gente sabe para mais ou menos 60%, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, vocês multiplicam aqui agora os valores de R e C para a gente obter o tal.
Ó, R está em ohms, C em microfarad. Se multiplicar esse 2 com esse 3, aqui 2 vezes 3, 6 microsegundos. Ó. Farad vezes ohms dá segundo, tem um micro aqui. Ó. Então, 6 microsegundos, aqui dá o mesmo. Ó. 6 microsegundos. Né? Aqui vai dar 10 vezes meio, 5. 5 microsegundos. Né? E aqui vai dar 10 microsegundos. Né? Então, ele quer o tempo, né? Colocar em ordem decrescente, né? O tempo para atingir. Vê se eu me lembro aqui. Ficou 6, 6. Aqui ficou 5. E aqui ficou 10, né? Ó, então, o tempo em ordem decrescente. O tempo maior para o menor. Né? Então, o maior é esse aqui, né? Ó, 5 vezes 2, 10 microsegundos. Né? Agora, então, ficou 4, né? Depois, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Ó. 6 microsegundos. Ficou 1 e 2. Né? E, por último, ficou 5. Olha, tá certo? 5 vezes 10, certo. Então, ficou 10, 6, e esse aqui 5, tá? Então, ficou a ordem decrescente, né? Para que a corrente diminua pela metade, né? É um pouco menos da metade, né? Então, vai ficar, ó, o maior tempo é 4, esse 4, que vai dar 10 microsegundos. Depois vem 1 e 2 empatados, com 6 microsegundos. E, finalmente, o último é o 3, com 5 microsegundos, tá? Então, esses seriam os tempos, né, para vocês descarregar. Tá? Olha, agora, esse exemplo aqui, eu vou só comentar rapidamente, para ver se a gente chega nos problemas. Aqui um exemplo prático de como esses princípios, né, eles têm algumas aplicações concretas, bastante práticas e até dramáticas. Tá? Aqui é o caso de um carro de corrida, desses carros comuns, desse tipo Stock Car, né, em que eles são adaptados para atingir velocidade muito grande, 200 até 300 por hora, tá? Mas eles não são apropriados para isso, tá? Eles, inclusive, são uma coisa muito terrível, que aqui dentro da cabine, outro dia eu estava vendo um documentário sobre isso, ele mostrando as condições, dentro da cabine a temperatura chega a 60, 65 graus, tá? Então, o piloto é exposto a essa temperatura enorme durante 1 ou 2 horas, que é o tempo que se leva na corrida, tá? Alguns pilotos passam a ter, inclusive, danos cerebrais, porque o cérebro não pode passar de uma temperatura de 40 graus. Então, eles usam algum tipo de refrigeração especial dentro do capacete para ver se a temperatura entra na cabeça dele não chega aos 60, né? Quer dizer, não passa de 40. Tá? Então, é diferente de Fórmula 1, que ele é feito todo para aquilo, tá? Então, tem todo tipo de especificação correta, tá? Tem ventilações, tem todo tipo de aparato necessário para o carro chegar a 300 com segurança, tá? 300 ou mais, né? Agora, isso aqui, essas corridas que os mecânicos, eles turbinam, né? Os carros, né? Ou seja, altera todas as características mecânicas originais, que eram feitas para carros de passeio, e alteram para os carros se tornarem carros de corrida, né? Então, agora, o preço disso é muito alto, às vezes. Tá? O carro é fechado, aquece demais, tem riscos de incêndio enormes, né? Agora, um dos problemas é na hora de, eventualmente, fazer um pit stop, né? Fazer o reabastecimento, né? Que é comum nessas coisas, né? Se ele parar e botar a mangueira de combustível, pega fogo imediatamente, tá? Porque tem um problema aqui, ó. O carro, ele tem uma fuselagem e as rodas dele, o atrito com o chão, produz, ó, um acúmulo de um acúmulo de carga da pista, ó, aqui nas partes metálicas. Ó. Ou seja, lembra do gerador de Van de Graaff? Funciona nesse esquema, tá? Tem tiras de borracha que eles, por atrito, tiram cargas de uma parte, no caso do chão aqui, e elevam para a fuselagem, tá? Esse processo é tão eficiente, ó, diz aqui, ó, eu nunca estudei isso, não sei se os detalhes são ou não, mas diz que a temperatura na fuselagem pode atingir até 30 mil volts, tá? Então, durante algumas horas de percurso, tá? Então, o que acontece? Se você tiver com a fuselagem aqui, ó, acumulando 30 mil volts, e você vier com a parte metálica com potencial baixo, que no caso seria o bico de combustível, aquela
o bico onde injeta combustível, aquele negócio, o final da mangueira de combustível tem aquela, como é que se diz, aquela garra, né? Que os mecânicos colocam aqui na entrada de combustível, eu não sei como é que chama aquilo, e colocam o combustível aqui dentro, tá? Agora, acontece que aquele metal ali vai estar um potencial baixo, tá? Se o carro tiver um potencial alto, quando você colocar aquela parte metálica próximo do chassi, ocorre uma centelha, tá? Ocorre o mesmo que ocorre lá dentro da vela de ignição, tá? Aí essa centelha já aconteceu isso várias vezes, detona o combustível inteiro, o carro pega fogo imediatamente e pode até explodir tudo, tá? Então isso já aconteceu algumas vezes. Aí acontece o seguinte, ó, eles fizeram o estudo aqui das características, ó, aí descobriram que o carro funciona como um capacitor em relação ao chão, tá? O carro é metálico, o chão também é metal, né? E ele acumula uma certa tensão, né? E o capacitor fica carregado com a carga aqui, ó, que acho que ele calcula aqui alguns microcoulombs, né? A carga, bom, a carga, eu não sei onde ele calcula aqui, eu tinha calculado em algum lugar aqui, acho que ele nem calculou. Bom, mas a carga tem aqui alguns microcoulombs ó, o capacitor, a capacitância entre o chassi e o chão é estimada em 500 picofarads, tá? A resistência dos pneus, a resistência elétrica, 100 gigaohms, tá? A carga ele não calcula aqui, ó. Agora existe um limiar que é a energia energia da descarga, tá? Da centelha, né? Que é 50 milijoules, tá? Se a descarga exceder uma liberação de energia de 50 milijoules, o combustível pega fogo, tá? Se ela ficar abaixo disso, o combustível não pega fogo, ou seja, não tem energia suficiente para inflamar aqui o combustível, tá? Então tem que impedir que esse limiar seja ultrapassado, tá? Aí o modelinho elétrico que eles fazem, aqui a carga vai caindo dessa forma, né, exponencialmente, né? O modelinho é que tem 4 resistores, cada da roda para o chão são 4 resistores de 100 GB em paralelo, tá? Então, tem uma aqui, tem outro lá já. Então, como eles vão estar em paralelo, se vocês lembram das regras do paralelo, 4 em paralelos, a resistência é a de uma dividido por 4, tá? Então, vai ser 100 GB dividido por 4. E um capacitor de 500 picofarads. Tá? Ó, então, a curva original de descarga seria essa laranja aqui, ó, tá? E ele levaria o tal dele em torno de 9,4 segundos. Ele levaria em torno de 9,4 segundos, ó, aliás, nem o tal, é o tempo para ele atingir o limiar do fogo, tá? Então, esse tempo aqui você calcula invertendo, né? Deixa eu ver se ele calculou aqui já. Cadê? Esse tempo aqui é calculado mais abaixo que aqui. O tempo é calculado invertendo aqui a equação para energia, tá? Pegando a energia do capacitor e invertendo, procurando saber qual é o tempo que o capacitor leva para atingir o limiar, que é de 50 milijoules, tá? Então ele bota aqui, ó, a log amperiana aqui dentro, ó, 50 milijoules, tá? O resto foram os resistores, tá? Aí ele chega a um valor de 9,4 segundos, tá? Só que para as corridas, 9,4 segundos é eternidade, tá? Então você não pode ficar com o carro chegando no pit stop, ficar lá quase 10 segundos parado, esperando a hora de abastecer, tá? Então, normalmente 10 segundos é o tempo máximo que ele chega lá para trocar a roda, fazer todos os procedimentos, ele já está na pista de novo em 10 segundos. Então tem que ser instantâneo. Ele parou, já bota a mangueira de combustível e já tem que ser abastecido, tá? Só que se fizer isso na situação normal, pegaria fogo, tá? Então o que eles fazem é usar os pneus especiais em que ele tem uma liga metálica na borracha, tá? Essa liga metálica faz com que as rodas fiquem aterradas, tá? Então, ele fala de uma liga aqui em algum lugar. Bom, depois vocês procuram, não lembro onde que ele falou. Mas a borracha do pneu é especial e ele usa uma liga. Aqui, ó, esse aqui, ó. Eu não conheço esse material, mas ó, negro de fumo, por exemplo, tá?
Então, usa um material condutor na liga da borracha, de modo que a resistência elétrica diminui bastante, tá? Então, a roda fica parcialmente aterrada. Tá? Ó, então, a resistência elétrica, ela cai tipicamente de 100 GB para 10 GB, ela cai a 1/10. Tá? Então, como a resistência cai a 1/10, o tempo necessário para a descarga do capacitor também cai a 1/10, né? Porque quanto menor a resistência, mais rápido o capacitor carrega, tá? Então, é o segundo gráfico aqui, ó. O segundo gráfico, esse aqui, ó. Ó, esse aqui é o pneu normal sem o composto metálico na borracha, tá? Agora, quando eles colocam um composto metálico na borracha, a resistência cai drasticamente, ó, cai de 100 para 10 GB, né? Aí o tempo para atingir os 50 milivolts, ó, esse aqui, ó, que era 9,4, cai a 1/10, cai para 0,94. Tá? Então, ó, quando eles fazem o pit stop, o carro chega, aí tem que esperar um segundo, tá? Aí esperou, enquanto esse um segundo, normalmente eles vão trocando pneu, fazendo outros procedimentos, né? Enquanto eles estão fazendo outros procedimentos, né, o tempo passa, tá? Aí passando um segundo, a carga do capacitor, ó, já caiu praticamente a zero, tá? Depois de um segundo, o capacitor perdeu praticamente toda a carga e o risco, né? O risco de haver uma centelha, aí já é quase, quase nulo, tá? Então, ele pode fazer como é que se chama? O abastecimento, né? De forma segura, tá? Então esses problemas, você veja que uma das coisas mais simples que existe, de fácil que existe, é acumular carga, tá? Os caminhões antigamente de combustível, caminhões grandes, aqueles que transportam 20, 30 mil litros de combustível, eles andavam tinha na traseira, tinha uma corrente amarrada aqui, assim, da traseira para o chão, vinha arrastando. Essa corrente que eles arrastavam no chão é para ir descarregando a fuselagem. Descarregar a fuselagem do caminhão, que é grande, né? E ele atinge velocidade nas estradas, os caras andam até 100 km por hora, por aí, e os pneus vão formar um gerador de Van de Graaff, né? Então, a fuselagem tipicamente acumula 10 mil volts, 20 mil volts, né? Numa viagem assim de umas 4 horas a 100 km por hora, mais ou menos na média, ele acumularia uns 10, 20 mil volts na fuselagem. Quando ele fosse eventualmente conectar mangueiras para tirar combustível, ocorreria uma centelha, né? E o caminhão inteiro podia pegar fogo e explodir, tá? Aí eles andavam com correntes, tá? Agora parece que, em termos mais modernos, parece que eles usam os circuitos desonizadores, tá? Como existem nos aviões, tá? São circuitos que eles provocam certas reações químicas em que a carga acumulada vai sendo consumida e dissipada no ar, tá? Então, não precisa mais andar com essa corrente aqui, mas tem que andar com a proteção, porque se acumular carga na fuselagem e essa carga não for dissipada, quando ele for eventualmente transferir combustível através de outras partes metálicas, pode ocorrer uma centelha, tá? Aí essa centelha manda tudo embora, tá? Vai tudo para o espaço, tá? Então, são coisas que acontecem devido ao acúmulo de cargas inesperadas.